Olá, quarta-feira, 14 de setembro de 2022, autossuficiência. Vai falar de Saul hoje. Quando Eva pecou ali no jardim do Éden, não foi simplesmente porque ela duvidou da palavra de Deus, mas porque ela tinha sabedoria suficiente para decidir o que estava bom e o que estava errado. Ela confiou em seu próprio julgamento. Quando confiamos em nosso próprio julgamento, em vez de confiar na palavra de Deus, nos abrimos a toda sorte de problemas. A história de Saul descreve os passos da autossuficiência e a tragédia que se seguiu. Samuel havia ungido Saul como rei de Deus e deu a ele instruções específicas, mas Saul desobedeceu. Samuel disse a Saul o que ele poderia fazer e o que ele não poderia fazer como rei. E uma das coisas que ele não poderia fazer era oferecer sacrifícios a Deus, porque esta era uma função que pertencia ao profeta. Deus havia dado autorização para que somente o profeta oferecesse sacrifício, coordenasse o sacrifício. Então, ele não poderia exercer a função do sacerdócio e nem de profeta. O que Saul fez que o levou à queda? 1 ano Saul reinou sobre o povo e montou um esquema ali e atacou o inimigo. É uma guarnição de não muitos soldados filisteus e matou todos eles. Porque os filisteus eram inimigos e sempre atacavam os hebreus ali. Então, os filisteus se reuniram e vieram contra o povo de Deus com 36 mil soldados, carros, armas, para destruir o reino e o povo de Saul. O povo começou a ficar assustado, se sentiu acuado e começou a dispersar, a se esconder. Samuel tinha falado para Saul: até o prazo de 7 dias você me aguarda. Fica aguardando ali, aconteça o que acontecer, aguarde, porque eu vou lá oferecer o holocausto, falar para Deus e pedir a ajuda de Deus, e Ele vai abençoar você. Mas Samuel se demorou. Já estava passando o 7º dia, o povo estava se escondendo pelos buracos, pelas cavernas, estava abandonando tudo. E o inimigo estava chegando. Então, Saul tomou uma decisão. Ele mesmo ofereceu o holocausto. Samuel não está aqui. O povo vai ser massacrado. E eu sou o rei. Se alguém tem que fazer alguma coisa, eu vou fazer. Samuel não cumpriu a palavra dele. Então, eu vou mesmo falar com Deus e pedir a ajuda de Deus. Acabara de fazer o holocausto, então Samuel chega
e fala então para Saul: o que você fez? Você ofereceu o holocausto que não poderia fazer? Só o sacerdote, o profeta, poderia fazer? Isso era um teste para você. Se você tivesse obedecido pela fé e não fizesse o trabalho que você não deveria ter feito, você seria confirmado rei aqui sobre o povo de Israel. Entretanto, agora você perdeu o reino. Outra pessoa será colocada em seu lugar. Se prepare, porque você vai entregar o seu reino a outra pessoa que eu vou ungir e que Deus escolheu. 3 passos que levaram Saul no caminho da autossuficiência. A autossuficiência é quando a pessoa acha que ela tem sabedoria, inteligência para decidir o seu destino. Eu faço e decido o melhor para a minha vida, porque eu tenho condição de fazer isso. E alguns dizem: a vida é minha, eu faço dela o melhor que eu achar. E vai tomando as decisões por ele mesmo, ignorando que nós temos um Deus que quer ser consultado, que deseja a nossa obediência e a fé, porque Ele cuidará de nós. A autossuficiência é agir de uma forma independente de Deus. Os 3 passos. Primeiro, Saul viu a dispersão das tropas e a ausência de Samuel, que não chegava. Então ele observou o problema. Ele estava sob pressão e avaliou com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Primeiro problema é esse: ficar avaliando com seus próprios olhos e concluir com sua própria sabedoria o que vai acontecer. O que vai acontecer só Deus pode saber. Nós não sabemos antes. Por mais evidente que seja o que, isso não tem jeito de não ser assim, vai acontecer aquilo. Não, pode ser diferente. Segundo, Saul mudou de vendo para eu disse. Ele declarou que os filisteus o conquistariam. Eu vi, analisei e cheguei à conclusão: os filisteus vão entrar aqui e vão nos matar a todos. Então, outra coisa, o que passou na mente dele, o que os olhos viram, a mente decidiu. Ele viu errado, analisou errado, não confiou em Deus e decidiu tomar uma providência sem consultar a Deus. Saul mudou de eu disse, veja que eu vi, eu disse, e agora ele muda, eu ofereci. Ele ofereceu o sacrifício, o holocausto, que não poderia fazer. Ele tomou a decisão errada. Ele deveria guardar. Aconteça o que acontecesse, mesmo que a guarnição estivesse ali já pertinho, não interessa. Deveria aguardar as instruções de Deus através de Samuel, o profeta. O que Saul pensava moldou os seus pensamentos. Ele passou a ter um sentimento de que deveria fazer aquilo. E os sentimentos são enganosos. No lugar de sentimentos, devemos ter fé. Todos nós já fizemos isso.
confiamos em nossa própria visão humana, que nos leva a confiar em nosso próprio pensamento, que nos leva a crer em nossos próprios sentimentos, e então agimos de acordo com eles. E não vai dar certo uma coisa assim. Deus, às vezes, permite que nós cheguemos até uma tensão, uma situação de encurralamento, para ver e mostrar para você mesmo até onde vai a sua fé. Às vezes, no momento em que Deus vai agir, é o momento que você está fazendo a coisa errada. Se sabemos que somos tão frágeis e temos um conhecimento tão imperfeito, por que ainda confiamos em nós mesmos? O que fazer para confiar mais no Senhor e menos em nossas próprias percepções? Que devemos ter fé. Deixa Deus ser Deus. Por mais evidente que seja, não está muito certo na igreja. A Bíblia diz que é isso aqui, mas vamos fazer do outro jeito, que eu acho que vai ser melhor. E agir, deixa Deus ser Deus e agir em seu favor. Deus prepara momentos específicos para nós agirmos pela fé. Nós devemos ser sensíveis a isso e ter muito cuidado com a autossuficiência, porque a autossuficiência nos leva à ruína. Deus nos livre disso, nos abençoe, nos ajude, possamos ser sempre dependentes dos mandamentos de Deus.